Na área. O podcast para causar discórdia, porque um dia sem treta no grupo é um dia perdido. E hoje nós estamos com os mesmos dois convidados de antes, que é o que dá engajamento, porque a gente só quer like. E Pedro Santos, GM de El Paso Aerosnakes, e Douglas Rabuski, GM do San Luis Pirates. Fala, Douglas, beleza? E aí, meu querido, tudo tranquilo, tudo na paz e com vocês? De boa. Pedro, tudo firmeza aí? Tudo bem, tudo bem. Semanas difíceis aí, mas desistir da liga nunca. Boa. Esse é o espírito. Antes da gente começar, hoje nós vamos fazer um podcast integrado com o apresentador aí do Incendiando a Liga, para dizer as premiações do mês, que rolou na semana. Mas antes da gente falar, eu vou contar para vocês uma parada que aconteceu no grupo aqui, bem maneira. Pode contar? Opa! Sempre. Então, o GM Erli mandou assim: Thiago, vote. Se você não votar, nós não vamos levar em consideração sua opinião para a premiação do mês. Pedro Luiz. Ele está fazendo um ótimo trabalho de scout. Está pesquisando para votar certo. Erli vai pesquisar para votar no Hilderlan. Hilderlan, tô na briga. Pedro Luiz, kkkk. Wendler, o Hilderlan é o Edilson Capetinha do Fantasy. Pedro Luiz, fisicamente? Wendler, não, fisicamente ele parece o Shrek. Hilderlan, não sei de onde vocês tiraram que eu pareço o Shrek. Isso é completamente sem fundamento. Se o Shrek se parecesse comigo, ele estaria muito bem. Pedro, comenta isso aí pra mim, por favor. Eu tava no trabalho, vi um monte de mensagem no grupo, vi o Derlei se exaltando um pouco. O Derlei que tá com muito tempo, né? Sobrando, tá. Várias discussões no grupo ele tá presente, mas assim, é aquelas pérolas que B3 costuma soltar na liga, parece que outros integrantes estão soltando também. Douglas. Se o Hilderlan aparecesse com o Shrek, o Hilderlan ia estar muito bem. Cara, como eu ri hoje nesse grupo, cara. Nossa, vocês tinham que estar online. Meu Deus do céu. Mas vamos ao que interessa. Eu fiquei o dia todo fora. Aí, quando eu cheguei em casa, eu vi um monte de mensagem no grupo e pensei, tem treta. Aí eu fui ler, comecei a ler. Aí eu vi o Hilderlan tomando porrada de tudo que era lado. Tudo que passou na minha cabeça foi dia normal. Mais um dia normal na vida do menino Hilder. Vamos ao que interessa. Pedro, você ficou de trazer os destaques da semana aqui, integrado ao Granada Cast. Vai que a bola é tua, garoto. Opa, essa semana não deu tempo de gravar o podcast semanal, tô em novo horário de serviço aí, tô me adequando ainda para poder reservar um tempo para a liga, mas peguei uma madrugada aí e fiz pelo menos os destaques semanais, que né, ia ser hipocrisia da minha parte eu não fazer justo numa semana que eu sou novamente o Troféu Perrone. Mas vamos começar pela semana 12. Pela seleção, de quarterback, temos Deshaun Watson, dos Schools. A dupla de running backs, Derrick Henry e Antonio Gibson, Bulls e Dragons, respectivamente.
Wide receiver, o Tyreek Hill, dos Pirates. Will Fuller, do Kraken. De tight end, Dallas Goedert, dos Lions. No flex, A.J. Brown, dos Dragons. E o kicker, mais uma vez, Young-Hoo Koo, dos Scorpions. Na defesa, uma linha defensiva de nome, hein? Joey Bosa, dos Bulls. J.J. Watt, dos Rattlesnakes. E Aaron Donald, dos Dragons. Linha de linebackers, Tyrell Adams, dos Dragons. A.J. Klein, dos Pirates. E Darius Leonard, dos Bulls. Na secundária, Marlon Humphrey, dos Lions. Von Bell, dos Pirates. E Jamal Adams, dos 49ers. E no IDP, o cara que joga em toda a posição, eu deixei no IDP porque eu não sabia se colocava de linebacker ou defensive back. Então, Jeremy Chin, dos 49ers. Early, já você teve o Darius Leonard aí, o Joey Bosa, Derrick Henry. São caras que normalmente estão, né? Eu só queria comentar que o B3 queria colocar o Aaron Donald no banco. Só isso. Douglas, não vou perguntar sobre seus jogadores, tá? Vamos passar isso. Monstro o Tyreek Hill. Troféu Ganhei na Kid, trade, é só falar. Troféu Kid Bengala vai para Douglas, do Sun Leopards, além da maior pontuação da semana. Ganhou bem, mostrou que ganhou mesmo de El Paso para Rattlesnakes, não foi um erro de escalação de El Paso, não foi nada do tipo. Douglas ganhou na moralzinha mesmo, pontuações altíssimas de alguns jogadores, tanto que temos vários aqui na seleção da semana, e Douglas impondo aquele respeito que foi perdido no começo da temporada, tanto que ele está aqui no podcast. Eli, você concorda com o prêmio Kid Bengala? Concordo. Acho que não poderia ser para outro, né? A gente teve o Benfica 49ers pontuando muito bem, mas voltou ao padrão, né? O Benfica 49ers voltou ao padrão. Essa é a verdade. E também o Douglas, acho que por tudo que aconteceu, por ele ter sido muito criticado, inclusive por mim, por conta daquela trade que rolou e tal, tudo mais, ele tá se provando que ele tava certo na trade até agora, né? Porque o Tyreek Hill tá pontuando igual o Christian McCaffrey, Joey Mixon, running back, um dos Bengals, apesar de estar lesionado, e se eu não me engano ele ainda pegou um first round, ou vai pegar. Então é um GM que tá calando a boca de todo mundo, então merecido. E aí, Kid Bengala? Então, só completando ali, eu peguei um first e posso ganhar mais um first ainda ano que vem ou 2023. Cara, era a vitória que a gente precisava, assim. Pro meu ego dar uma acalmada na temporada, era a vitória que eu precisava em cima de um dos 4 que vão para pós. E poder ganhar bem do Pedro, que é o meu rival, que está aqui, e com a pontuação que teve, principalmente com o brilhantismo do Tyreek Hill que teve envolvido naquela trade, é algo que dá um conforto assim, muito grande para o restante do projeto. Pela segunda semana seguida, assim como o Benfica foi o Troféu Perrone 2 semanas seguidas, Pedro é o Troféu Perrone pela segunda vez seguida de El Paso. Dessa vez não foi um erro, dessa vez não foi um milagre, dessa vez perdeu para valer. Primeira pancada de verdade, acho que desde o ano passado. Então, Troféu Perrone vai aí para El Paso, que é a terceira semana seguida que não passa de 170. Algo aconteceu com o El Paso 49ers nesse mês de novembro. E assim, se eu tivesse que apostar, hoje tem 3 times brigando pela última vaga. 4 se for considerar o 49ers, mas eu acho que pela pontuação e por estar no critério de desempate e ganhar de El Paso,
eu considero 3 times brigando pela última vaga. É o Passo Rattlesnakes, San Luis Schools e Rio Scorpions. Se eu tivesse que apostar em alguém nos playoffs, eu apostaria no Rio Scorpions, pela tabela. Vamos agora por Power Ranking da semana 12. Em 10º lugar, o eterno Camaragibe Lions. Em 9º lugar, Minas Dragons. Em 8º lugar, Recife Devils. Em 7º lugar, não subiu ainda, St. Leo Pirates. Em 6º lugar, com uma despencou aqui em 6º lugar, é o Passo Rattlesnakes. Em 5º lugar, Rio Scorpions. 4º lugar, Benfica 49ers. 3º lugar, o hypado Schools. 2º lugar, Minas Kraken e Rio Thunderbulls em 1º lugar. Não mudou muito por aqui. E aí, Douglas, o que achou do Power Ranking? Cara, eu acho que é um pouco cedo, apesar de ser o final da temporada, essa queda grande de El Paso e a subida dos Skulls para o 3º lugar. Entendo ali os 4, acho que são realmente um bolo. Os 2 primeiros são bem distintos. E eu acho que ainda debatendo sobre a questão da última vaga nos playoffs, eu acho que vão aqueles 4 que a gente tinha a imagem desde a semana 4 da Liga. Com El Paso ainda chegando talvez na 4ª colocação, mas eu acredito que já nessa semana já garanta sua vaga na pós-temporada. Eu li algo sobre o Power Ranking. Não, é perfeito o comentário do Douglas. Eu acho que o Skulls não tá com essa bola toda, não. Ganhou fazendo 180 pontos. Repito, os Skulls têm time para que a obrigação deles seja fazer 180 pontos. Não é que, meu Deus, fez 180 pontos, ganhou, vamos soltar fogos aqui. Não, não é para comemorar. 180 pelo elenco que tem é obrigação dos Skulls fazerem. Então eu discordo dele um pouco acima. Do resto, eu acho que o El Paso também poderia estar um pouco mais acima, apesar do mês de novembro terrível que fez. Mas do resto eu concordo. Só passando rapidão pelos jogos da semana 13. No streaming pirata você acompanha Minas Dragons e Rio Thunderbulls. Na Fox Sports, Rio Scorpions e Camaragibe Lions. No Thursday Night Football, Benfica 49ers e Recife Devils. No Monday Night, Minas Kraken e St. Leo Pirates. Monday Night que, se St. Leo Pirates fizer pelo menos 80% do que fez na última semana, pode dar um jogão. E no Sunday Night Football, praticamente um jogo de playoffs já. Quem ganhar põe um pé nos playoffs, que é Skulls e El Paso Rattlesnakes. Eli, qual jogo você tá mais ansioso? Tirando, sem considerar que você é o GM dos Bulls. Sunday Night, com certeza. Sunday Night, com certeza. O nosso jogo pra gente não vale nada, tá? Tem um valor simbólico ali, igual o Douglas disse, que se o Rio Thunderbulls ganhar, ele vai ser a melhor campanha da era Fireball da liga, né? Mas é uma questão mais simbólica do que qualquer outra coisa. O jogo da semana é Scorpions e Dragons, por conta do Scorpions. E esse jogo do Sunday Night, igual você falou, cara, é um jogo de playoffs. Se El Paso ganhar, se garante, se eu não me engano, matematicamente. E se os Skulls ganharem e os Scorpions ganharem, a liga vai pegar fogo na última rodada, meu. Vai pegar fogo. El Paso enfrenta o Benfica 49ers, Skulls enfrenta outro time muito forte e o Rio Scorpions pega ou Minas Dragons ou Camaragibe Lions, se eu não estou enganado. Então vai ser... Essa semana vai ser muito linda essa semana, cara. E aí, Doug, dá para ganhar do Kraken? Dá, né? Acho que as últimas
3 semanas aí do time mostraram que dá para ganhar alguns jogos que ninguém espera que a gente ganhe. Ganhamos aí nas últimas 2 semanas de 49ers e Rattlesnakes. Mas a cabeça é no draft, né? Então, o que acontecer esse ano vai ser só para diminuir as cagadas que aconteceram durante a temporada. Como já dito anteriormente, a gente tem um pequeno suporte aí e torcida para que El Paso levante a taça do Fireball. Então, a gente vai estar observando muito esse jogo Rattlesnakes e Skulls. Obrigado pelo Só corrigindo espaço. aqui. Oi, pode falar. Não, desculpa, só corrigindo aqui, os Scorpions enfrentam Camaragibe Lions essa semana. Eu tinha dito que era o Dragons, mas é o Camaragibe Lions. Piorou. Acho que eles pegam os Dragons na última semana. Sim, sim. Esses 2 últimos jogos para os Scorpions são os dois piores times, teoricamente, da liga. Obrigado, Eli, pelo espaço aí no Granada Cast. E encerrando aqui. Vai que é tu, Eli. Então, eu vou passar a bola, né? Porque agora a gente tem que falar dos ganhadores do mês. Já vi que vai ter muito clubismo aí pelo que aconteceu no grupo hoje, cara. Nossa, o pessoal se passa. Pelo amor de Deus. O Derlan é uma piada. Bom, então é contigo de novo, meu amigo. Vai lá. Ganhadores do mês, a gente tá aqui pra meter o pau. Bom, a categoria teve mais disparidade. Decepção do mês de novembro. Benfica com 9 votos. E eu passo com aquele um votinho só para representar, só para lembrar que também foi uma decepção o mês. Caramba, 9 votos é um recorde, né? Acho que nunca ninguém teve 9 votos para alguma coisa. E vou te falar, cara, é mais do que justo. Apesar dessa última pontuação, o Benfica 49ers tenha falado, ó, eu tô aqui, eu voltei, mas um time que é tido como o melhor elenco, o time que é tido como favorito para ganhar o Fireball, fazer 3 semanas abaixo de 170 pontos desculpa, é inadmissível. Então, para mim, muito, mas muito, mas muito merecido. Só que sempre tem alguém para entregar pro João, né, cara? Dessa vez foi os Skulls. Entregou um wide receiver top 10 e pegou um DL ok. E um running back que é velho, cara. Se não for a última temporada dele, porque eu vejo o Houston Texans procurando outra coisa aí na posição de running back, principalmente depois da demissão do head coach. Doug, não vou nem perguntar se você com. Alô, Pedro? Doug, não vou nem perguntar se você concorda com a decepção, porque é óbvio, né? Cara, quando tu pega um elenco que é apontado como o melhor elenco para Dynasty da liga, e é um elenco que tem jogadores que já pontuam, não são jogadores para serem formados, o mínimo que tu espera é que esse time gire na casa dos 180 toda semana. E perder um jogo onde o adversário diversas vezes pontuou em torno de 160 para um time que briga por títulos é algo que em alguém tem que cair a culpa. E nesse caso tem que cair em cima do João, tanto que depois ele agiu de uma forma, entre aspas, desesperada atrás dos jogadores. Ele teve atrás de alguns jogadores até de terceiro escalão da liga, pelo que rolou aí nos bastidores. Todos os jogadores, assim, que a gente viu que foi para tapar buraco de jogadores que ele já não mais confia. Então,
Eu acho que quando o desespero bate, acontece o que aconteceu com os Pirates esse ano. E realmente o prêmio de pior GM do mês tem que ir para o João pelo que aconteceu com os 49ers e por não ter garantido a vaga ainda no mês de novembro e tá perigando ter que ir pro tudo ou nada na última semana. Pedro, tá mutado. Que categoria você quer que eu fale agora, Eli, para não misturar muito? Ah, meu, eu quero que tu... Jogador defensivo, porque eu acho que foi o mais difícil de votar essa semana. MVP defensivo. MVP defensivo, o vencedor teve 2 votos. O resto foi tudo jogadores com 1 voto apenas. Joe Schobert teve 1 voto, Eric Kendricks teve 1 voto, Darius Leonard, Patrick Quinn, Jordan Poyer, Demario Davis, AJ Klein, Jason Pierre-Paul, todos esses com 1 voto. E o vencedor, eu acho que mais pelo milagre, né? Daniel Sorensen com 2 votos. Oi, quem? Daniel Sorensen. Sorensen Miracle. Ai, meu Deus do céu, cara. Nossa, o pessoal votando é top. Eu acho que foi mais o voto pelo que aconteceu, né? O Sorensen Miracle. Ai, meu. Pior que qualquer um desses que tomaram 1 voto, seria justo ganhar, menos o Sorensen. Nossa. Outro voto desastroso da Liga Fogo, meu. Prefiro deixar o Douglas falar. Comenta aí, Douglas. Cara, o pior não é isso. O pior é pensar que eu votei no Eric Kendricks e eu achei que era absurdo votar no Eric Kendricks. Aí me sai que o prêmio saiu pro Daniel Sorensen, que... Mano... Não, Liga Fogo. Pelo amor de Deus, não. Não. Cara, não tem o que falar. Não tem o que falar. Tipo, o Daniel Sorensen é... Cara, ele não vale no terceiro round, cara. Como é que esse cara é o melhor jogador do mês, sendo que ele teve tipo, 1 lance? Ele não teve um jogo, ele teve 1 lance no mês de novembro. Ele foi... E porque foi abençoado pela Zica, hein? Nem se eu quiser eu não ganho do B3. Só por isso que ele fez aquele lance ainda, diga-se de passagem. Não, foi no jogo contra o Wendler. Eu não sei falar o nome dele, cara. Eu não sei se é Wendler ou se é Wendler. O jogo contra os Scorpions. Vocês são tudo um bando de orelhudo. Vocês estão de sacanagem. Não vai Aí depois dar. eu passo lá na Liga Elementar, os caras falam, como é que vai? Como é que vai a tua mãe? Não fui eu que votei, porra. Eu não voto mais. Bem isso, Pedro. É esse o nosso sentimento, velho. Bom, acho que por ter sido tão disputado assim, nada melhor do que eleger um ícone, uma das pérolas da liga. Então, deixa com o Sorensen mesmo, já que tá muito parelho, deixa com o cara. O Offensive MVP, para mim, devia ser unânime, mas teve 2 votos clubistas aqui. Tyreek Hill ganhou, é o Offensive MVP com 8 votos. E podem comentar sobre isso e depois eu conto os votos clubistas, se vocês quiserem. Sério que teve alguém que não votou no Tyreek Hill? Eu já espero que é o Wilderland, que é uma anta, o cruzamento do Shrek com o burro falante. Aparência de Shrek, mente de burro falante. Então, já esperava. Mas teve outra pessoa que não votou no Tyreek Hill. Meu Deus, Tyreek Hill muito merecido. Como eu disse, o cara tá fazendo pontuação
de QB sendo wide receiver. Então, não tem como deixar isso passar, cara. E foi um dos motivos da gente elogiar o Douglas hoje no podcast. Eu acho que o Douglas ainda é forte candidato a ganhar como decepção do ano, por ter desmontado o time logo no iniciozinho da liga, não precisava. Eu acho que hoje dava para estar brigando por essa última vaga dos playoffs também, mas que se recuperou muito bem numa trade que ele foi criticada. E é muito por causa do Tyreek Hill. O Tyreek Hill tá fazendo partidas de Christian McCaffrey. Então, para mim, mais do que merecido. Cara, eu trouxe os dados no grupo da produção do Tyreek Hill antes e depois da trade. E a trade aconteceu na última semana de outubro. Então, basicamente, o bruto da produção dele é toda de novembro. Ele está fazendo 26 pontos de média desde que foi trocado para os Pirates. Cara, 26 pontos de média é mais do que 60% dos quarterbacks da NFL estão produzindo hoje, tá? Então, ele tem uma pontuação que hoje uma média de pontuação hoje que é maior que a do Ben Roethlisberger, do Big Ben, do Carson Wentz, do Baker Mayfield, do Tom Brady. A produção dele é absurda, cara. E tu não votar no cara que tem uma pontuação de quarterback jogando de wide receiver é simplesmente um atestado de burrice. Garanto que foram os dois caras que votaram no Sorens. E o Carson Wentz, até o kicker lá, o Cu, deve ter média maior que ele. Pô, e tu trocou o Carson Wentz, eu peguei ele pro nosso jogo e ele pontuou mais que o Big Ben, cara. Bom, eu não posso falar quem que votou, porque é uma violação aos termos, né, desse campeonato que a gente faz. Mas acho que pelos nomes que foram votados, acho que vocês conseguem deduzir quem. Deshaun Watson e James Robinson. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Cara, o James Robinson faria sentido se não existisse Tyreek Hill. Se não existisse Tyreek Hill, James Robinson faria sentido. Mas continua sendo uma escolha burra. Mas de Deshaun Watson, meu Deus do céu, Hilderlan. Puta que pariu. Você deve ter caído da cama quando era criança e batido a cabecinha. Porque não é possível. Cruz. Mas sabe o que é pior? Tipo assim, se a gente analisar friamente, o Deshaun Watson é o jogador mais valioso no time dos Skulls hoje, tá? Porque ele é o único que mantém pontuação média lá naquele time. Mas igual, a pontuação dele de quarterback, a média dele é menor do que a do Patrick Mahomes e menor do que a do Kyler Murray. Então, para tu votar num quarterback para ser o MVP num fantasy, o cara tem que ser muito absurdo. Muito absurdo. Tipo, a média de pontuação dele tem que estar na casa dos 30 pontos ali batendo. O Deshaun faz 24. Ele faz menos que o Tyreek Hill de média. Ou fez menos que o Tyreek Hill de média no mês de novembro. Não, 24 pontos é um dia normal para um quarterback bom. Não é nem quarterback ótimo. Para um quarterback bom. 24 pontos é um dia normal. O Russell Wilson, que ganhou da última vez o MVP, e que eu fui contra, inclusive, ele fazia 28 pontos por jogo, fazia mais do que o Deshaun Watson tá fazendo, entendeu? E mesmo assim eu discordei daquela seleção. Então, não faz muito sentido, ainda mais quando você tem um wide receiver que quase bate a pontuação dele, sendo que o cara é quarterback, entendeu? Pontuação de quarterback, o Hilderlan tem 50 anos na cara, 30 anos de fantasy e não aprendeu ainda que pontuação de quarterback é inflacionada. Ou tá só passando por testar de burrice, porque é a única coisa que explica essa barbaridade aí nesse voto. Pelo amor de Deus. Eu aconselho da próxima vez fazer com 9 votantes só, excluir o Hilderlan, porque só faz cagada. Eu fui pegar aqui rapidão. O Deshaun Watson é o 6º quarterback em médias na liga, tá?
O primeiro é Patrick Mahomes com 29, o segundo é o Dak Prescott com 28, o terceiro é o Kyler Murray também com 28, o quarto é o Russell Wilson com 25,7, o quinto é o Justin Herbert com 25,5 e o sexto é o Deshaun Watson com 25,49 de média. Mas também a gente está considerando o mês de novembro, e no mês de novembro o Deshaun Watson foi, pelo menos que eu me lembre, foi quarterback da semana 2 vezes seguidas. Não sei se isso pode levar em consideração, mas apesar que o Tyreek Hill também estava em toda semana, então... Não dá. Você pode ter um QB fazendo 35 pontos, mas se você tem um wide receiver fazendo 20 pontos por jogo, o voto tem que ir no wide receiver. Tipo, não tem como. É muito mais fácil um QB fazer 35 do que qualquer jogador de qualquer outra posição fazer 25. Entendeu? É um negócio assim que não tem como. Ele comentou sobre a gente tá comentando agora, né? Sobre o Deshaun Watson, sobre a premiação de Offensive MVP do mês passado. E eu só queria fazer um adendo, tá? Que aconteceu uma coisa histórica na liga e não foi mencionado. Que o Dalvin Cook ele fez a maior pontuação da história da liga, 46,60, superando a que era do Deshaun Watson de 46, e devia ter sido Offensive MVP do mês passado. Só alertando isso, que não foi nem comentado na semana. Dalvin Cook passou o Deshaun Watson? Passou, ele fez 46,60 46,6 em umas semanas atrás. Eu nem sabia, mano. Nem sabia, passou completamente despercebido. Porra, não sabia. Pra mim ainda era o Deshaun Watson com 46 e pouco. Bom, parabéns aí o Dalvin Cook e ao GM. Se bem que o GM não tem muitos méritos, não. Ele draftou essa porra aí e ficou com isso vai ficar com isso até o final, até aposentar. Nem o GM percebeu que ele fez. Deixa eu só apontar uma coisa aqui. O Pedro falou que o Deshaun Watson foi quarterback da semana 2 semanas seguidas, tá? Foi na 11 e na 12. Só que nas 2 semanas anteriores, ele não pegou nem top 5 de quarterbacks. Inclusive, ele ficou atrás de quarterbacks que estão na free agency hoje. Bom, melhor GM com 4 votos. Ganhou o Wendler. O GM dos Scorpions é o melhor GM do mês de novembro. A gente teve um Early com 2 votos e com um voto uma galerinha meio nada a ver aqui. Mas eu acho merecido o melhor GM do mês de novembro ir pro Wendler. E vocês, Douglas? Porra, tu não falou que eu tive um voto, cara. Isso é triste. Mas eu acho que é merecido, cara. O Wendler, nesse último mês, ele ressurgiu das cinzas com o time dele. Um time que era cotado para ser primeira geral, segunda geral do draft e ainda tá vivo na briga pelos playoffs, faltando 2 semanas pro fim da regular. Então, o que o Andy conseguiu fazer nesse mês de novembro é algo que, com toda certeza, ninguém esperava que ele conseguisse fazer. Tanto que, já vou revelar aqui, eu votei nele para surpresa do mês, mas tanto porque, mais pelo fato da gente não ter esperado isso dele, do que pelo fato de todo o restante. Mas eu acho que é extremamente justo e parabéns para quem votou. Se votou no Sorensen também, mostrou que sabe votar em alguma coisa. Mano. Então, eu votei em mim mesmo. Não foi clubismo. Eu acho que eu merecia mais de 27 confrontos possíveis eu ter perdido só 3. Inclusive, eu fiz 190 naquela rodada em que a segunda maior pontuação da liga foi 180. Mas, igual eu disse, entre Wendler, entre Scorpions, Pirates e Bulls,
qualquer um que ganhasse não dá para dizer que não mereceu. Você pode ter os seus preferidos entre esses 3, mas não dá para dizer que se um desses 3 ganhasse, não seria merecido. Então, parabéns ao Wendler. Eu acho que ele ganhou muito por conta da qualidade do time dele, inferior mesmo, e surpreendeu ganhando de times grandes em semanas ruins. Ah, mas foi uma semana ruim de fulano, não importa, ele ganhou, entendeu? Ele tá com uma campanha que ninguém apostaria. Ninguém apostaria que o Wendler teria 6 vitórias, faltando 2 rodadas para acabar a liga. Ninguém apostaria que o Wendler estaria brigando por playoffs, faltando 2 rodadas para acabar a liga. Enfim, eu acredito que eu merecia mais, mas não desmereço em nada o prêmio indo pro Wendler, porque merecido foi. Não foi um voto no Sorensen da vida, não. Quem votou tem seus argumentos para defender, entendeu? Então, parabéns, Wendler. E ele não precisa ser o cara que mais pontua na semana, né? Ele precisa pontuar mais que um cara só, que é o cara que ele enfrenta. De resto, e o Wendler conseguiu fazer isso em 3 das 4 semanas que vieram, incluindo jogos contra 49ers e Rattlesnakes, né? Então... Sim, exato. Eu acho que tem um peso muito grande nessas 2 vitórias, né? São 2 times que antes eram inimagináveis o Wendler ganhar, e ele ganhou. Sempre que alguém do fundo do poço ganha de um dos principais times da liga, sempre vai entrar na briga de ou melhor GM ou destaque do mês. Isso é batata. Isso vai acontecer de fato na liga. E eu acho que é justo. O Wendler também ele fez umas movimentações na free agency ali bem interessantes. Inclusive, se eu não me engano, o Sorensen veio da free agency, né? O nosso defensive MVP. Então, se o cara conseguiu pegar o MVP defensivo na FA, ele tem seus méritos como GM. Então, O Wilderland tomou quantos votos? O Wilderland tomou o dele mesmo só. Ah, tá. Hashtag tô na briga. Então, a surpresa do mês também foi o Wendler, com 6 votos. Mas assim, como eu que faço isso, eu que faço as regras, não vai ser o Wendler, tá? Vai ser o segundo colocado, os Dragons, com 3 votos, já que o Wendler já foi o melhor GM. O Dragons teve metade dos votos, teve 3, então o Dragons é a surpresa do mês de novembro. Pois eu que sou ditador, né? Tá fazendo escola comigo. Não, mas eu acho justo. Se o cara ganhou o prêmio de melhor GM, eu não acho nada mais justo do que dar surpresa para outro. E se você... Eu votei no Wendler, tá? Como surpresa. Mas se você excluir o Wendler e for pensar em outro, eu acho justo. Acho justo pro Dragons. Acho bastante justo. Provavelmente o Wilderland, como é clubista, vai chorar, vai falar que se não fosse o Wendler era para ser ele, mas não, igual eu disse, 180 é sua obrigação. É que antes você tava uma merda, agora você tá fazendo só a sua obrigação. Então, para mim, justo o prêmio pro Brunudes, vulgo B3. Só pontuando que para melhor GM da temporada, quer dizer, do mês de novembro, desculpa, o Wilderland só teve voto dele mesmo, e para surpresa não teve voto, tá? Só para constar. Douglas. Então, cara, eu discordo do que o Eli falou, tá? O B3 no mês de novembro teve uma vitória, que foi a do final de semana passado, e foi a única vez que ele saiu da pontuação padrão dele, tá? As outras semanas todas ele fez 160, 159 e 145. Mas daí ganhou de El Paso, com o El Paso fazendo 105 pontos. Mas claro, vale a mesma coisa que o Scorpions. Que... O Scorpions ganhou com o El Paso fazendo pouco. Você acabou de se contradizer. Okay.
Não, é isso que eu ia falar. Tá certo que ele tem que ganhar do cara que ele só tem que fazer mais pontos que o cara que ele enfrentou uma vez, tá? Só que, assim, ele teve essas 2 vitórias. Foram 2 vitórias, na verdade, eu errei, tá certo? E de resto, movimentação de free agents fraca, movimentação de trades fracas, entregando jogadores com futuro por jogadores que, entre aspas, são consolidados, mas as pontuações variam de 20 para 3 pontos de um jogo para o outro. Então, eu acho que quando a gente analisa GM surpresa, seria nesse sentido, né? Claro, cada um tem o seu termo para votar, mas a gente não viu os Lions saindo da onde estavam, inclusive estão com o mesmo número de vitórias do ano passado. Talvez passem esse número, talvez continuem com eles, mas não é a gente não viu uma melhora significativa nesse time. Na última semana teve pontuações absurdas de alguns jogadores que todo time tem. O próprio Lions, quando ainda era o Wolves, experimentou isso de pontuações absurdas de jogadores que não costumam fazer isso. Então, eu acho que de alguma forma foi um pouquinho equivocado. Mas democracia serve para isso, né? Porque, cara, Então, com o argumento do Doug, eu percebi que talvez o Bruno, ele me convenceu, talvez o Bruno não seja o grande merecedor depois do Wendler. O argumento que o Douglas usou é errado, ele se contradisse na questão de ganhar quando o cara fez pouco pontos. O Wendler fez isso também, mais de uma vez. Mas eu acho que por movimentação, trade, além de vitórias, eu acho que o mais justo seria dar para os Pirates como surpresa do mês de novembro. então, mas assim, Não fui eu, mas eu concordo com ele. o Douglas comentou, ele só fez uma maior pontuação, assim como o Wolves fizeram uma semana. E é por isso que é a surpresa, porque fizeram uma grande pontuação. Só nesse mês de novembro, os Dragons ganharam do El Paso e fizeram uma pontuação que nunca se imaginava. Dragons está apenas 2 vitórias do Benfica 49ers, se for ver assim. Dragons tem 5 vitórias. Então, na minha opinião, eu acho sim que Dragons merece a surpresa do mês, mas eu até entendo o não merecimento de vocês, porque foi um time comum, não foi regular, entendeu? Só que em 2 semanas ele derrotou um dos que tá brigando para ir nos playoffs e fez uma pontuação histórica para a franquia, entendeu? Porra, aí se tu pega os Pirates passados de 180 e de 200 nas últimas 2 semanas. Aí tu vê uma ascensão do time, com jogadores pegos na free agency via trade, cara. Mas, claro, cada um tem a sua base argumentativa e o seu direito de escolha para votos, tá? Só que quando tu leva em consideração o GM, não é só a pontuação e número de vitórias que tu tem que levar em conta, é a produção e melhora do time. Eu concordo com o Douglas nessa. Eu ia falar exatamente isso, essa última coisa que ele falou. O prêmio é para o GM surpresa. Qual é a função de um general manager? A função de um general manager não é escalar o time e esperar que o time ganhe mais, entendeu? É claro que isso, muitas das vezes, demonstra a boa atuação do GM, mas nem sempre isso é verdade. Então, tem que analisar todo um contexto, tem que analisar como é que foi a free agency dos Dragons, como é que foram os Dragons em trades, o quanto ele melhorou esse time de outubro para novembro, qual foi o salto dado. É claro que eu não estou falando que as vitórias não importam, as vitórias importam, só que as vitórias não podem ser o único critério para se levar em consideração. Então, tanto que no Wendler, né, o Wendler, para mim,
ele, igual eu disse, né, é merecido, apesar de eu não achar que ele fosse quem merecesse mais, mas ele, para mim, é merecido o prêmio que ele ganhou por conta muito de movimentações na free agency, que é muito sutil as movimentações que o Wendler faz, mas é muito pouco falado. Inclusive, eu votei num cara que ele pegou na free agency para jogar Hulk defensivo do mês. É um cara que está indo muito bem. Eu acho que não vai manter a produção para o próximo ano, mas para esse ano está rendendo o que o Wendler precisa para continuar na briga, entendeu? Então eu acho que vai muito além de escalação. Mas entendo qualquer outro argumento contrário. E só completando esse negócio de escalação, a gente tem que lembrar que o B13 ia deixar os 2 principais jogadores de defesa dele no banco na última semana, quando o time dele fez 195 pontos, tá? Então, se dependesse só do B3, esse time talvez não tivesse batido 195 e muito provavelmente não teria chegado perto de 180 pontos de novo. Bom, como não foi o B3 o ganhador real, né? Foi o Wendler com 6 pontos. Vocês concordam em deixar a surpresa do mês de novembro como inconclusiva? Ele. Não, dá pro B3, pô, foi o que a maioria decidiu. Infelizmente, eu detesto democracia para todos, mas já que ela existe, ela tem que se fazer valer. Então, dá pro B3, pô. A democracia serve principalmente para testar a imbecilidade de um povo, né? Foi o que eu larguei no grupo esses dias. Não tô chamando ninguém de imbecil, diretamente. Mas se é o segundo mais votado e o Wendler já ganhou o prêmio de destaque de melhor GM, o B3 tem que ganhar o prêmio de surpresa do mês, apesar desses fatos que a gente apontou, que, claro, podem concordar ou podem estar errados. A escolha de vocês. Então, B3, surpresa do mês de novembro. Falando em imbecilidade, um dos votos para Defensive Group foi o Isaiah Simmons. Ô meu, o pior de tudo é que esse voto faz um pouco de sentido. Porque o Isaiah Simmons teve uma melhora, ele teve uma crescente no mês de novembro, tá? Claro, ele não teve produção contínua, tá? Seu Iderlan. Mas ele teve um aumento de pontuação absurda de um mês para o outro, de outubro para novembro, tá? Esse voto não é tão absurdo quanto Deshaun Watson e Daniel Sorensen, mas tá errado igual. Early, então, para mim é absurdo, porque a gente esbarra naquela questão. Aqui não é o prêmio de surpresa, o GM surpresa do mês de novembro. Ou seja, um cara que estava indo mal e aí ele tem aquele up. Não, aqui é o prêmio de jogador defensivo, o Hulk defensivo do mês. Então é um cara que ele tem que ter ali a sua consistência. Não adianta ele tá indo bem só nos 2 últimos jogos. Para mim, o Wilderland é mais um atestado de burrice. O ganhador do Defensive Group foi o Cameron Kerr. Você achou que não ia... Aê, moleque! Ganhou até com que 3 enfim votos. os meninos não decepcionaram. 3 votos? Epa. Peraí, anunciei errado. Temos um empate entre Cameron Kerr com 3 votos e Patrick Quinn com 3 votos. Jeremy Sheen teve 2 votos e Chase Young teve 1 voto. Como já aconteceu no mês passado, de quando empata a gente decide entre nós, vamos decidir. Cameron Kerr ou Patrick Quinn, Early? Eu vou no meu voto, né, cara? Era um cara que eu queria muito pegar na FA, mas o Wendler conseguiu pegar na minha frente. Confesso que se eu não tivesse pesquisado, eu não votaria nele. Ainda bem que eu fui dar uma olhada para ver como é que estavam as situações dos rookies e tal. E é um cara que tá fazendo mais de 12 pontos por jogo. Aquela questão, eu acho que ele não vai continuar, porque
Ele é um backup do Landon Collins, a não ser que o Washington Redskins troque o Landon Collins. Mas em novembro, para mim, é ele, entendeu? Acho que não tem outro. Eu entendo o voto no Patrick Queen, no Jeremy Chinn, mas se tu for olhar a regularidade, para mim é o Cameron Curl, que foi o meu voto. Douglas, Curl ou Queen? Então, eu vou deixar tudo empatado para tu ter que decidir. Eu vou no Patrick Queen porque ele é talvez uma das mais gratas surpresas na temporada até aqui. E por ele ser um jogador muito contínuo, tá? Ele, claro, ele tem variações de todo rookie, tá? Mas as pontuações dele são dignas de ser titular em qualquer um dos 10 times da liga. E pelo fato dele não ser essa peça de backup, tá? Por ele ser um jogador que é titular no time. Eu acho que é uma coisa que eu levo muito em consideração é a importância do jogador, tanto na NFL quanto na Liga Fogo. E o Patrick Queen tem para os Ravens a mesma importância que ele tem para os 49ers, tá? E a pontuação dele, o fato dele ser aí top 5 linebackers da temporada, na frente de diversos outros jogadores que a gente achava que eram caras talvez que a gente não conseguisse alguém do nível deles, o Patrick Queen tá surpreendentemente ali no top 5 já no ano de calouro dele. Se eu não me engano, o Patrick Queen era reserva no 49ers. Se virou titular, foi dos 2 jogos para cá. Não, Se eu não me engano, ele ele era reserva. Ele é titular faz uns 5 jogos. 5 para mais. Então beleza. Tá, vamos lá. As últimas 4 pontuações do Patrick Queen: semana 9, 5,20. Semana 10, 10,30. Semana 11, 8,70. E semana 12, 10,40. Tá? A do Cameron Curl, deixa eu até colocar aqui. Semana 9, 16,50. Semana 10, 15,10. Semana 11, 10,30. E semana 12, 9,60. Cameron Curl é o defensive rookie do mês. Eu só sei dele porque ele é o que está substituindo o meu Landon Collins. Então, eu até nem pensei em pegar ele na free agency, mas eu acho que contra fatos não há argumentos. Então, o meu voto foi pro Cameron Curl, e para desempatar aqui também é o Cameron Curl. Parabéns. Ô Doug, não vai comentar sobre o seu Patrick Queen? Não vou não. Eu votei nele só pra tu ter que desempatar. Eu ia votar no Curl, mas daí ia ficar sem graça os 3 votando mesmo. Ah, tá. A gente podia ter combinado isso sem falar aqui. Não. Isso foi o que a direção passou no meu ponto aqui. Disse que era pra eu votar no oposto que o Eli pra deixar toda a bomba pra ti. Entendi. Bom, agora Ai. a disputa mais legal, que só ficou entre 3 caras, só 3 caras receberam votos, foi no Offensive Rookie. Antonio Gibson, James Robinson e Justin Jefferson. Eli, sem revelar seu voto, quem você acha que ganhou? Cara, eu acho que por nome o Justin Jefferson, mas não foi meu voto, e se ganhou eu não concordo. Doug. Eu acho que o vencedor foi o James Robinson pela contagem da temporada. Não foi meu voto também, e eu fui clubista no meu voto. Já revelei. E foi o Antonio Gibson, foi o vencedor. Aê, moleque! Com 5 votos. Vocês acharam errado.
Com 5 votos, Antônio Gibson, com 3 votos, Justin Jefferson, e com 2 votos, James Robinson. Doug, você acho que você não votou no Antônio Gibson, mas você concorda? Eu votei no meu menino, Justin Jefferson. Votei nele pela produção das últimas semanas. Mas eu concordo, cara. O Anthony Gibson é um jogador que eu, principalmente, particularmente, não apostava nada nele. Nada. O B3 me cantou a pedra dele várias vezes. Não fui atrás. Aí o B3 pegou ele no pós-draft e nas últimas semanas o cara tem sido de suma importância e um dos melhores running backs da classe. Se eu não me engano, ele é até o segundo melhor running back da classe até o momento. Então, acho justo. O Anthony Gibson é um ótimo jogador, está sendo bem versátil no fraco ataque do futebol team. E tem sido um excelente jogador e o titular absoluto do B3 nesse momento da liga. Ele já foi revelado que você foi pesado para cima do James Robinson e não conseguiu tirar. Fez isso com o Antônio Gibson também? Não fiz com o Gibson. Eu fui atrás do Austin Eckler. Até porque eu sei que o B3 não venderia, nem se oferecesse 10 first round, ele não venderia. Se ele não vende os velhos, vai vender o novo? Duvido. Pro B3, parece que encontrou o seu franchise running back, né? Inclusive esse draft tem uma curiosidade, né? Os caras que eram mais badalados, que era falado e que foram escolhidos primeiros, são os caras que vão decepcionando até aqui na liga, né? E aqueles que foram deixados mais para trás. Eu não sei se o Antônio Gibson foi uma escolha de Washington. Se foi uma escolha muito baixa. É o segundo melhor running back da classe até aqui. O James Robinson nem draftado foi. Como wide receivers, a gente tinha Sid Lamb e Jerry Jeudy, mas os melhores estão sendo Justin Jefferson, Claypool e T. Higgins. Então, foi interessante essa classe, hein? Foi interessante. Valorizou o trabalho de quem soube garimpar melhor. O James Robinson nem digo tanto, foi mais um custo ali de oportunidade. Logo quando saiu a notícia que ele seria titular, o mais rápido conseguiu pegar, que foi o Marcos Raoni. Mas o resto valorizou bastante o trabalho de garimpo da galera. Isso mostra muito que às vezes aquele cara que é mais badalado no draft pode ser o cara que não vai render tanto. E aquele que foi escolhido na 5ª, 7ª rodada vai ser o cara que vai mudar a sua franquia. A gente está tendo um exemplo desse ano que a gente não teve ano passado do Terry McLaurin. Eu tô vendo, e aqui eu não tô falando da minha opinião, tá? Eu tô vendo muitos insiders americanos, o Pro Football Focus, colocando o Terry McLaurin até agora, no segundo ano, como o melhor wide receiver da classe de 2018. Né? E a gente apostaria em quem? A.J. Brown, DK Metcalf, que estão brilhando, nada de tirar os méritos deles, mas que o melhor até aqui tem sido o Terry McLaurin, que foi uma escolha de 3ª rodada. Então, muita atenção no draft aí, galera. Sim. Bom, foram os votos. Ele passou a bola para você. Mas antes, recapitulando aqui, melhor GM do mês de novembro, Wender. A decepção, Benfica. A surpresa, Dragons. Offensive MVP, Tyreek Hill. Defensive MVP, Daniel Sorensen. Offensive Rookie, Antonio Gibson. E Defensive Rookie, Cameron Curl. Bom, é isso aí. Obrigado ao Pedro por conduzir aí o Granada. Nós ainda vamos voltar num dia surpresa do Granada Cast para fazer a nossa seleção. O Early cortou sua... Cortou o áudio? Cortou. Então,
falando que o Granada Cast vai voltar pra gente fazer aquela brincadeira, né? No Para o Ímpar, com quem você ficaria. E Ficou estranho vai ser isso daí. surpresa. Oi? Ficou estranho isso daí no Par ou Ímpar, com quem você ficaria. Com quem você ficaria? Que história é essa? Não tô sabendo disso aí. Eu ficaria com a Alexandra Daddario. Que isso? Esse é o nome, cara. Eu Tá mais sabia que ele ia top. falar. É melhor encerrar, tá tarde já, ele não tá falando coisa com coisa. Bom, galera, é isso. Abraços pra todo mundo e nos vemos na próxima. Doug, Pedro, querem deixar algum recado? Queria agradecer principalmente para quem votou no Sorensen por fazer a minha noite muito feliz, senhores. Queria agradecer vocês pelo ano e queria fazer um agradecimento muito especial ao Pedro, porque eu revelei isso num áudio esses dias atrás. No começo da temporada aí eu tive uns estresses fora do mundo do fantasy que eu tava querendo dar uma largada nas coisas e focar na minha vida pessoal. Depois do nosso confronto aí, o Pedro me falou para eu ficar, para a gente jogar a volta. E ainda bem que ele me disse isso, porque jogando a volta foi, acho que, a melhor semana nesse ano da Liga Fogo para mim. Acho não, com toda certeza. E queria dizer que a Liga Fogo é a melhor liga que existe e pau no cu da Elite. Pedro? Só queria... Estou um pouco out da liga, né? Não estou conseguindo ver muito grupo, não fiz o podcast essa semana, tá corrido os dias aí, mudei minha rotina, mas estou tentando encaixar a Liga Fogo na rotina para não perder a essência, mas é com o tempo, tá? E essas últimas semanas de El Paso foi desastrosa, mas a gente vai voltar e ainda vai para os playoffs. Posso garantir isso. Quero encerrar com uma frase aqui de um pensador contemporâneo. O mundo do fantasy é lindo, mas a vida real não é tão linda assim. Saint Pedro. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera.